Mas beide homens acreditam nisso e tenho 93 anos. Maria Imelda Luftborscheid. A minha idade é 95 anos. Armando José Rick, 87. Harry Vilivaldo Nagel, 87. Roque Anselmo Cai, eu veio morar em 64, para cá. Eu com a minha Helena Carmen Hilscher, 92. Henri Aloysio Flá, 90 anos. José Amário Knorst, 90 anos. João Marcelo Santos, 82 anos. Arnilda Clara Kleckner, 89 anos. Oreste Atuati, 90 anos. Em Poços das Santas, município de Montenegro. Bom, aquela vez teve um caminhão, era para ser tipo ônibus, né? Mas isso foi feito em carpintaria, assim, a carroceria dele, né? Os assentos eram tudo fora e fora. E uma portinha assim de abrir, assim, lá. E uma sanefa para puxar para baixo, para fechar assim. Então os bancos eram tudo. Então cabia 5 ou 6 passageiros em cada banco. Aquela vez o banco entrava de cada lado, assim, né? E daí nós viemos e passamos. Saímos de manhã cedo, chegamos de noite em Espumoso. Lá pusemos, isso me lembro bem, e daí aquela vez tinha uma balsa, não tinha ponte ainda lá, né? E daí saímos de lá, e aqui os rios, ali na Manchinha, ali, Alpargatas, ali não tinha ponte, né? Então o rio Inhacorá e Puricacha estavam juntos ali. Então a balsa era mais reforçada ali, para lá de Ivagaci, que vai para Manchinha, né? Então o ônibus veio por lá e daí chegamos aqui em Boa Vista de tardezinha. Parcou lá e tudo, Itapiranga, Santa Catarina. Até começou a chover lá, né? E pegamos chuva de lá para cá. E até de noite aí ficamos em Portela lá ainda meio. Saímos de lá, tudo estrada brava, de chão, né? Atolador e tudo, né? Ficamos aqui, tinha até por sinal, tinha em cima, perto do campo de futebol, tinha um salão lá, né? Lá tinha um tipo hotel também. Passamos lá de noite, tinha baile lá ainda, nós fomos. Sim, município de Sobradinho. Eu não tinha bem 3 anos. O meu pai era um dos primeiros que veio para a Serra, para Ivagaci. Primeiro viemos morar em Almeida, num tio meu, até que a gente tinha construído aqui, mas lá era puro mato e a minha mãe não ficou lá. Daí viemos para Ivagaci. 4 anos. Estou 83 anos em Boa Vista. São Sebastião do Caí, sou natural. Meu pai veio da Alemanha, veio com 22 anos para o Brasil, é suíço. E aí ele trabalhou em Novo Hamburgo. Ele fez aqueles móveis para piano. O velho fazia na fábrica Bona, em Novo Hamburgo. Mas ali o alemão achou de vir para a colônia, veio para a roça, veio para cá, né? Quase morreu de fome, não entendia nada de roça, né? Ele era marceneiro, né? Eu vim aqui com 7 anos. Eu sei que nós viemos de ônibus, nós estávamos entre 7 num banco sentado. Toda a minha família junto com nós. Nós saímos lá às 9 horas, mais ou menos, lá de Cruzeiro do Sul. Daí nós chegamos, era outro dia, porque nós viajamos de noite. Chegamos ali em Ijuí, o ônibus parou 1 hora, porque o ônibus era transmitido com carvão. Atrás tinha um tonel onde tinha carvão. Daí choveu e molhou, e daí nós estivemos lá umas 2 horas no campo em Ijuí, estava lá parado.
Eu me lembro bem, estava no campo, acho que foi Cruz Alta, por aí, não me lembro. Chuva e chuva e chuva, e atolou o ônibus. E era assim, né? Tinha de ver, atolava. Isso vinha dias para vir de lá para cá. Não era num dia, dois, não. E aí o velho construiu a casa lá no mato. Entrou lá para lá, onde é a moradia do Roque, lá embaixo era puro mato. E lá o velho construiu a casa, né? Os primeiros moradores eram um tal de Assmann, que tinha alfeiraria, um tal de que chamava Doppelschneider. Doppelschneider queria dizer porque era Schneider e era alfaiate. Tinha um tal de Crema morando aqui onde era o posto do Tuca. Tinha laranja comum. O pai me mandava com um saquinho buscar laranja. Era piá, tinha de carregar uma sacada de laranja até em casa. Era assim, né? Nós não tínhamos, era puro mato, não tinha nada, né? Eles eram os primeiros moradores aí. Era tudo chão, era ruim a estrada, né? Era tipo pique, né? Assim. Então nós chegamos no Hotel Fleck, em 3 de maio. Lá nós pousamos de noite. Todos nós ficamos lá. De manhã, o pai chamou-nos às 6 horas e saímos de lá e chegamos 1 hora aqui em Boa Vista. Porque ali embaixo na ponte, onde nós passamos na barca, daí chegamos lá em cima onde mora o Schwab, agora era o salão. Tinha um salão e lá tinha um hotel. Era Leindecker Hotel. Primeiro, nós fomos lá onde é hoje a sede do Banco do Brasil. Tinha uma casa comprida assim, uma casa de madeira. Lá nós íamos morar primeiro. E depois o pai construiu, daí nós fomos morar ali embaixo numa baixada, atrás do Arthur era o comercial. Nós fomos na Machada, lá nós moramos um tempo. Ich war 7 Jahre alt, wie wir daher gewarnt sind. Der Papa ist gestorben, war ich 12 Jahre alt. Wir waren 9 Kinder. Hatte meine Papa 7 von unten gewarnt sind. Die zweite Rudi war bei uns hier geboren. Als wir 8 da waren, waren wir weg. In Ischui ist der Karre kaputt gegangen. Das Baby. Das haben wir 2 Tage gelegen. Wir sind mit das Baby gefahren und bis Santa Teresina, über das See. Das hat der Ben und Reiniger gewohnt. Und der Papa hat der Ben und Reiniger gekannt von der Antonie. Und da ist der Papa, hat sich unten verkauft und da ist er hier raus verlangt gekommen. Das ist auch da hier bei der Reiniger. Da mit dem Utschen geworden. Bis wir hier studieren, das ist es, war ein bisschen Weg, aber wir waren da nicht fahren. Und dort hat ich wieder das Bild gefahren. Das Wasser schon geworden kam. Und da zeige ich mir, das ist alles nass. Isso era muito difícil. Era quase só mato. De vez em quando tinha alguma casa do lado, né? E chuva, barro, né? Por isso demorou muito também para nós chegar aqui. Foi o meu irmão mais velho e mais 2 cunhados deles que vieram para cá comprar terra e daí eles vieram para cá. Depois mais gente de lá, assim, aos poucos vieram. E quando eles vieram de mudança, me levaram eu para cuidar o neném deles, né? Vista Alta, Rio Uno lá. De Vista Alta, uns 3 quilômetros descendo para Rio Uno lá. Lá meu irmão e os cunhados foram morar lá, né? E lá eu fiquei lá com eles. Não vi meus pais, não podia falar, não tinha nada, nem de carta ou uma coisa assim. E daí 2 anos e meio que eu não vi os pais, nem pai nem mãe, né? Porque não tinha nada de terra, assim, era só mato, capoeira, uma casinha de palha só, né? Chão batido lá dentro. Meu pai tinha comprado um salão ali no lado, precisava 9 dias para vir ali. Só que na última noite eles fizeram, isso eles sempre contam, em Chorão nós dormimos a última noite.
E daí chegaram até Três Maias, ali por Araújo. E ali embaixo tinha uma parca. Eu nasci no Cafundó. Lá hoje é Trípoli. Foram morar ali embaixo no Buricá, ali, que é onde vai para Manchinha, né? E daí vieram para cá, né? Chegaram aqui, era puro sertão, de Palmeira, das Missões até aqui era só mato. Não sei como é que chegaram aqui num trilho, né, dentro do mato. Aqui descarregaram a mudança ali, na serraria tinha uma casa. Pediram se não podia botar a mudança embaixo, no porão. Pode, pode. Daí pegaram a foice e foram procurar. Eles queriam água, né? Tem que ter água. Então o pai diz, vamos subir aqui, que em geral, quando sobe e pega de descer, tu vai achar água. Daí subiram até lá em cima, daí começou a descer, chegaram no Buricá lá embaixo. Tá bom, aqui vamos ficar. Daí começaram a derrubar o mato no barranco do rio, vai saber que o rio faz isso, né? Fizeram as casinhas 50 metros para cima do rio, né? Começou a chover 6 dias e 6 noites o Buricá, ó. Não tinha o que fazer. Levou todas as casinhas embora. E daí fazer tudo de novo, com o que fazer? O níquel tu não tem, serraria não tem, não se tem nada. Estaleiro como isso de altura, lá rolava um pauzinho em cima e com o serrote, um ia em cima e outro embaixo. Até cortaram umas tabuinhas para fazer outro rancho. A tabuinha do telhado era feita de madeira também, né? Era cortado um cepo de uma madeira que lascava melhor, né? E depois lascava tudo assim com aquele chadão, dizia. Falquejava ela lisa e esse era o telhado. Por dentro, homem de Deus, aqueles costaneiros pregados do lado e lá dentro era tudo oco. Meu pai, para fazer essa casa lá no cerro, ele serrou toda a madeira com a serra em si. A serra, né? Com a serra de mão, né? É feita à mão. Serrava as tábuas, tudo e fazia casa. Halb in Bäder und halb was noch in Dröls. Und da war auch die oben da. Und die machen was zu kochen für uns. Oder was backen. Da hat der Papa gestanden, hat 2 Reihen Backstühle stehen von der Filter geholt. Und da hat sie 2 Reihen aufgesetzt, das bleibt geklappt. Und da hat die Mama auf gekocht. Era lampião, assim, lanterna. E um candeeirinho com querosene, assim, com pavio, assim, chaminha. A gente entrava na porta, no chão, primeira coisa que tinha com 4 pedras, e ali tinha a chapa em cima, a chapa que a gente botava as panelas para fazer as comidas, coisa lá, né? E era só daí. Daí a gente entrava na casa, era só o tamanho esse. E daí à esquerda era a cama deles, e daí tinha um banco, daí uma mesinha, e atrás tinha uma caixa, então que eles tinham botado as coisas para comer. E no resto da caixa que eu dormia, era a minha cama. Daí a gente se sentava no banco, lavava os pés, se virava, e eu, por cima da mesa, eu fui lá na caixa dormir. Na parede eles tinham uma caixa onde tinha os talheres, prato, coisa nada, né? Que eles tinham muita coisa, né? Com a vinda dos imigrantes, principalmente alemães, os teuto-brasileiros, primeiramente eles vieram e se fixaram, muitos deles até na região da Grande Santa Rosa. Lá, sendo uma terra com muita formiga, eles começaram a abandonar lá e vieram para as terras pretas, que eles chamavam assim, terra de pedregulho. Traziam junto
o essencial, as roupas, sementes e a família. Eles vinham até a ponte de Alparagatas. Hoje tem ponte, naquela época tinha uma barca. Muitas vezes a família ficava ali, os filhos, a esposa, os filhos maiores iam junto para dentro do mato, abriam um picado, construíam uma casinha rústica e daí muitas vezes voltavam lá buscar a família para morar junto. Temos um caso bem interessante em Ivagaci, tem até uma rua chamada Rua do Acampamento. Então as pessoas vinham, traziam a família ali, ficavam ali, praticamente era uma vilinha onde é que as crianças e as mulheres ficavam, e os pais e os filhos maiores iam adentrando o mato, compravam as terras e abriam uma lareira e depois vinham buscar a família. O velho Chacó Schneider era um velho, ele comandava ali em Boa Vista, né? A primeira escritura de terra pública aconteceu no ano de 1928. José Schneider, que era filho do Jacob Schneider. Então, o José Schneider veio para cá e acho que com 14 anos veio para cá e depois veio o pai dele para cá. Emílio Miller, o que colonizou principalmente essa área central aqui, Emílio Miller só aceitava pessoas da religião católica. Já lá em Bom Jardim, Miguel Bauerman, lá iam as pessoas que não eram da religião católica, os evangélicos. Então, aqui era católico e lá os evangélicos. Era com um cerote de mão aquela. E tabuinha, nós fizemos, eu e o pai fizemos tabuinha para um galpão. E daí nós cortamos cepo desse tamanho. Fiquei uma meia hora cortando. Daí ele botou de pé e tinha um ferro que lascava a tabuinha. Aonde essas pessoas construíam o seu primeiro rancho? Sempre perto de um lajeado, por causa da água. As divisas, elas muitas vezes... o lajeado fazia uma divisa. A outra divisa, muitas vezes, uma divisa seca. Se puxava... Mas era um travessão, assim, travessão Geralmente ia até em cima do muro. Por exemplo, Bom Princípio, as terras de Bom Princípio, elas começam no lajeado Bom Princípio e vão até em cima do muro, do outro lado é Caçador. Então as divisas, todas elas se encostam geralmente em cima do muro. Os travessão, tem um travessão que começa lá no Rio Riuno. Ele passa pelo bairro João de Baro, na rua João de Baro ele passa. Ele atravessa pela Tirol do outro lado e dá lá embaixo no Rio Buricá. É um travessão, todas essas terras encostam ali. Então essa era a divisão. Primeiro lugar sempre a água. Temos também já a divisão de Ivagaci. Dá para ver bem aqui que é a comunidade de Ivagaci. Ivagaci, na verdade, foi algo bem planejado. Todos os lotes tinham 20 por 50, quer dizer, 1000 metros quadrados. Todas as ruas de Ivagaci, se a gente circula, a maioria delas são ruas largas, são amplas. Todas as quadras alinhadas. Ivagaci foi feito um planejamento. Era tudo em quadra, ruas retas. E tinha de tudo que é comércio, tinha 4 lojas. Tinha de tudo, lá tinha hospital, tinha farmacêutico formado, tinha escola estadual. Eu estudei na escola Tenente Antônio João, cartório, tinha correio, tinha rodoviária, tinha hotel. Muitas vezes já chegaram a perguntar, mas e os bichos do mato? Tinha. Peixe? Tinha. Coletavam frutas? Sim. Aí entra a história do índio. O índio se fez presente na nossa região, inclusive tinha uma aldeia indígena lá em Santo Antônio. Temos as ocas aqui na Esquina Palmeiras. O que nos contam que
porque era um reduto que servia de abrigo para índios e talvez até pessoas que vinham de fora e pousavam ali na questão de intempéries. Os primeiros milho, até lá, então, sabe, era um ano, né, até que tinha isto. E até ali eles conseguiram um cavalinho preto também, eu vejo, quase petiço, né? E sabe quem tinha que levar? De manhã eu fui à Vista Alta, no colégio, entre cinco crianças só. E uma professora tinha ali em Vista Alta. E depois do meio-dia eu vim para casa, e daí lá foi a Imelda no Moinho, para São José, Mato até Vista Alta. Até Linha Pardo, e daí Linha Pardo até São José. Mas eu fui só até no Rio. Assim foi. E um dia, daí eu cheguei ali, daí eles vieram, não tinha farinha. Daí eles vieram buscar o milho, moeram, daí trouxeram a farinha para mim, tá? E eu só já estava quase para... Lá foi a melhor. Mas se eu pedisse, eu não sabia o caminho, a estrada, porque eu nem via minha mão na frente. Outra que me lembro, quando eu tinha 8 anos, 9, domingo tinha 2 missas, 6 horas de manhã e às 8, 9. Então se chamava a segunda missa. E nós estávamos indo na segunda missa, eu e não sei quem, mas uns 4, 5. E daí bateu o sino, daí nós começamos a correr. Daí veio uma vizinha e disse, não precisa correr, a guerra terminou. Isso foi em 45. O sino bateu um dia inteiro, quando terminou a guerra mundial. Meu pai e um tio, os dois começaram açougue. O açougue era lá embaixo, ali lá era o matador, e para cima era o picador, no lado daquela casa amarela era o picador. Daí o pai, ele começou a açougue, mas o pai trabalhava bastante de pedreiro, onde ele tinha falta de pedreiro, porque o pai era um pedreiro. Ele ajudou a construir o clube, ali a sede. Essa casa ali ele fez o alicerce, porque a gente carneava só sábados e sextas. Não dava carne, não dava sempre como hoje em dia, o dia inteiro, né? Falamos tudo em alemão, mas depois era proibido o alemão, né? Não podia se falar mais alemão. Nas escolas não, nem nas casas. Eu sei que andavam de noite espiando as casas onde falava alemão, até levavam os presos. E a gente, quando a gente ficou ali, não sabia nem pedir um copo de água em brasileiro. Era tudo alemão. A língua alemã, na época da Segunda Guerra Mundial, eles proibiram falar a língua alemã. Nós tínhamos um escrivão, ele mandava perseguir os alemães. Dann habe ich Papa tot war, das war ich ganz lebendig dort. Wir sind dort dann bewusst gekommen. Von San José. Da hat man wunderschön, wie weit das wäre. Und da hat er dort dann ein Bruder gemacht. War doch die Hospital. Es war ein altes Haus. Ich musste 1,5 Tage in Schule bleiben. 1,5 Tage. Da haben wir so eine Gläschen Pille. Und die soll ich dann alle das morgens inholen. Aber die Mama soll mich nicht in die Schule lassen. Ein halbes Jahr nicht in die Schule lassen. Das wird zu weit. Und dann, wie ich die Pille ingeholt habe, alle das morgens, noch 1,5 Tage in die Schule bleiben. Weil ich nicht so an der Ohren komme, ich hätte keine braune Bohnen essen. Und dann sagt die Mama, nee, du isst halt wieder, wenn wir gestern, kannst du auch essen. Und da soll ich auch aufstehen ins Bett, ich habe geschreit. Nasci em cima do fumo. Meu pai era fumicultor. E não deixou bicho. Nós plantávamos fumo ali muitos e muitos anos. Sempre tinha porco, sempre tinha tudo. Batata doce, aipim, isso tinha tudo. Leite, sempre 2 vacas para tirar leite.
plantava milho e mandioca e criava os porquinhos, tinha um gadozinho, né? Trotz geboren. Und er hat mir immer Bienen gepflanzt, Bienen gepflanzt. Das wäre so ungefähr 8 Sack Bohnen haben wir das geerntet. Daí o porco, aonde tu arruma um porco? O pai conseguiu arrumar uma leitoa para criar leitão. Depois que ela tinha leitão, então, claro que não podia ter chiqueiro, ele fez uma mangueira, né? Quando eles estavam gordos, então, que podia ganhar um níquel, mas não tinha onde vender. Daí já começa a criar algum terneiro, ou menos um leite para tomar, né? Sabe quantas panelas tinha para cozinhar dentro de casa? Uma panela para fazer a polenta e uma panelona, uma grande. Naquele tempo era de ferro, né? Para cozinhar o feijão. Naquela vez tinha uns pratinhos de lata, né? Isso eu não esqueci ainda. E aí nós tirávamos, botava naquele pratinho e com colher nós comia fora. Então botava o molho, porque depois de 2 anos já tinha galinha, né? Aí ela temperava, quando começou a ter os porquinhos. O pai matava, mas não tinha o que fazer, não tinha luz, não tinha geladeira, não tinha nada, né? Ele matava o porco, cozinhava a banha. Quando a banha estava quase pronta, ele pegava a carne do porco e botava dentro. Fritava aquela carne, para não apodrecer, né? E quando estava cozida, então despejavam nos latões a carne junto com a banha. Eles tinham levado para um ano inteiro, como arroz, farinha, essas coisas, né? E assim não tinha, eles não tinham nada de gado, sabe? Vaca ou cavalo, nada. E isso custou para os homens, né? Eles arrumar essas coisas. Era tão pobre, não tinha nem para comer quase. Comia, eu estava enjoado, já tinha que comer moranga, a mãe fazia moranga cada dia, era mandioca, feijão. Mas nós guardava carne, fazia charque de sol, né? Isso não, pouca carne a gente guardava, para guardar não deu para guardar. O finado pai trouxe uma semente de batatinha ainda, né? E daí o Willibaldo Schneider, um vizinho nosso, que por outro lado, ele era dono do campo de futebol lá. E daí ele emprestou, porque ali era tudo capoeira e mato, ainda não tinha roça ainda. Então ele emprestou onde está o campo de futebol, para nós plantar batatinha. Daí colhemos, e daí foi passado um rastelo limpado ali, coisa. No lado de lá, do campo de futebol, já tinha uma trava. E daí o pessoal jogava de meio campo assim, né? Futebol lá. Né? E quando nós colhemos as batatinhas, passaram o rastelo, botaram outra trava aqui, o primeiro jogo saiu aqui em Vagaci. Era plantado feijão, milho só, e negócio de trigo, cortava com a foicinha trigo, né? Soja ainda não existia logo. Eu acho que a primeira semente de soja, se eu não me engano, foi o meu marido que trouxe lá de Santa Clara, Lajeado. Anos depois, não foi logo. As comunidades. A maioria das comunidades, primeira coisa que se tentava construir uma igreja. Juntavam 4, 5 famílias que moravam uma perto da outra, e eles construíam uma igreja. Geralmente a igreja servia também como escola. Igreja e escola, eu lembro, no princípio tinha igreja, tinha escola, mas primeiro a escola funcionou dentro da igreja. Aí o aluno que tinha sido alfabetizado, ele muitas vezes virava professor. Terceira, quarta, se ele sabia ler, ele já podia dar aula. Era o primeiro que fazia, tinha luz ali no Linha Pardo, o Hickman. Esse tinha a primeira luz, mas luz quando chovia um pouco já dizia, molhava os fios, já não tinha mais luz. Meu pai nunca pegou a luz, passou a alta tensão lá, mas ele era só isso de lâmpada, né? E a querosena, né? Nós tínhamos, até no primeiro tempo que nós tínhamos açougue, nós tínhamos latinhas assim com banha e um paninho, fiozinho dentro.
Isso eram as nossas luzinhas que nós tínhamos. Nós tínhamos que trabalhar de noite por cima umas lanternas. Nós tínhamos, porque a gente às vezes trabalhava até 3 horas da madrugada. Porque se a gente carneava, como sexta-feira, sexta e sábado a gente carneava. Sobrava um meio boi, e se tinha que desossar tudo aquele sábado de noite. Daí nós tínhamos uma mesa comprida, e lá cortava tudo em pedacinhos, a gente salgava, botava aliviado para fazer salame outro dia, domingo de manhã. Depois veio luz do trepe, ali debaixo, mas era só até 10 horas da noite. Porque muita gente já deu risada. Ligeiro tomar banho, porque senão não toma banho mais depois. Carbureto ou querosene? Carbureto é uma pedra. Isso servia para luz. Entre 1948 e 1954, tivemos um alemão chamado Paulo Trepte, que veio da Alemanha, Saxônia, veio para a região de Santo Cristo em 1948, que começou a desbravar por aqui e viu que dava para construir uma usina hidrelétrica. Ele, na verdade, produzia luz, não tinha força, porque não tinha muita queda d'água. A turbina e o gerador vieram da cidade de Estrela. E ele montou. Aí, primeiras localidades a terem luz: Boa Vista, Ivagaci, Linha Pardo, Caçador e Flor da Serra. Quando chovia muito, não tinha luz. O rio inundava a casa das máquinas, não tinha luz. Os postes, os colonos pegavam, faziam mesmo, eles que organizavam a coisa. Aí chegou um ano, quando o Ullmann era prefeito, em 13 de maio, o Paulo Trepte construiu uma rede de Boa Vista do Buricá até 3 de maio, para fornecer luz. Então, nós aqui em Boa Vista nós tínhamos luz em 54 e 13 de maio não tinha ainda. Boa Vista, oder das e dann die erste Mal der Rauber in Ivagaci, in Santa Teresinha. Der hat auf dem Berg gewohnt. Dort hat die Polizei gehört. Und daher haben wir auch dann zu Boa Vista gehört, da war der Gas, das Haus steht, von allem, in Kiloweise. Quilo erva, quilo reis. Primeiro comércio que eu me lembro era em Alpracata. E ele tinha fial em Flor da Serra e em Santa Lúcia, Cristimal. E São Martinho se abastecia ali, Santa Lúcia se abastecia aqui. Depois surgiu o comércio em Boa Vista. O Helmut Miller, ele tinha o primeiro caminhão que andou ali em Boa Vista, era do Helmut Miller, porque Alpracata era grande, ela tinha serraria, tinha um que fazia só moenda de cana, daqueles de madeira, tinha 2 marcenarias, e tinha moinho, tinha serraria. Na época tinha tudo ali. Meu pai era funileiro. Depois, então, entramos no comércio, né? Aqui era o Dr. Shermano, Dr. de 3 de maio, a firma grande, né? Ele tinha filial aqui, era a filial deles, né? Então, e a gente vendia o produto, assim, não dava muito produto, assim, mas tinha sempre colocação como para... Há 70 anos atrás tinha uma barca, eu era o barqueiro. Quando chove, o rio cresce, isso cada um sabe, né? Eu não podia ir na cama, eu tinha que ficar lá no porto da casa, da barca, para cuidar como o rio subia, puxar a barca, né? Eu cuidei, acho que perto de 20 anos a barca. Naquele tempo era o tempo do porco. Todo colono tinha porco aí. Por exemplo, aqui da Candelária eles compravam o porco, né? Mas tinha que levar ele para fora e passa onde? Então passava ali. Às vezes no início da noite descia de 10 a 15 caminhões só com porco. E para nós levar o produto no comércio nós tinha cavalo. Então nós botava 2 balais em cima e daí enchia de mantimento e levava lá. Nós sempre vendia para Cruzeiro, Santa Rosa, no Docker, Shermano Docker. Compra de produtos, de suínos, muito porco, né? E depois, quando veio a safra de sojas, nós compramos muito soja aí. E na colônia,
Candelária pertencia para nós, né? Era o Bruno Kunze, antes era o Skun, in Vagacy era o Klecker. Wer 6 Turnierland hat, der muss 6 Tage am Stadion schauen. Weil wo ist er? Das Sabatin ist der alte Gás. Ochse, erste Mal auf Puxipe, A estrada, homem de Deus, ali da ponte que vai para Manchinha, era puro sertão. Nós nisso abriram um piquinho para poder descer com a foice e começar a derrubar o mato. Daí queria vir para a vila comprar uma coisa, qualquer coisa, passa onde? Né? Daí eles derrubaram uma tira de mato da largura da estrada e com o picão e o machado, arrancavam o toco e puxavam de lado. Né? Com o picão cavocava e os outros com a pá tiravam um pouquinho do lado e outros puxavam com a enxada. Né? Assim abriram a estrada, até aqui no grupo. A estrada, para conservar ela, o cara que tinha uma colônia de terra tinha que trabalhar 6 dias por ano para ajudar a conservar a estrada. Na época era de arado de boi. Abria a valeta e vinha atrás e tirava dentro da estrada aquela terra. Enchia um buraco com terra solta, a primeira chuva levava embora e daí já não tinha mais estrada. Isso era. E era só uma vez por ano. Então trabalhava em grupo, 10, 12, 2 arados, 4, 5 de pá, outro com enxadão. Os colonos eram obrigados a trabalhar 5 ou 6 dias por ano na conservação das estradas. Isto era um dever. Quando eles terminavam o serviço, eles ganhavam um recibo que isentava eles daquele ano de trabalhar nas estradas. A primeira patrola veio de Três Passos, eu me lembro quando ela entrou ali e fez a estrada. A primeira. Nós pertencia a Três Passos ainda. Eu acho que tinha uns 15 anos, seria 80, 70 anos mais ou menos. Mas aqui a estrada era essa lá que tinha, embaixo da igreja tinha aquela Avenida Três Passos, Avenida São José, né? Mas isso não era, aquela vez não era avenida, né? Naquela época era uma ruazinha só, né? Essa aqui foi mais ou menos uma das primeiras casas que foi construída aqui do lado. Porque não tinha auto ainda caro, nem o primeiro foi o meu mano que comprou para o hospital, era um Jeep. Aí levava os doentes, buscava, e o médico era o doutor Israel Sherman. Mas isso já era no nosso tempo, quando nós tínhamos hospital. Porque o pai fez hospital depois, o novo. Era tudo chão, era ruim a estrada, né? Era tipo pique, né? Assim, alto tinha. O velho Milna, que era o marceneiro, ali o pai trabalhava um tempo, ele era marceneiro também. Avenida Padre Deon, a Avenida São José, Avenida Três Passos. A Presidente Getúlio Vargas tem fotos lá embaixo, dá para ver bem certo ainda o bairro que tinha. Perto da rodoviária, por ali tinha uma serraria dos Becker, que depois mudaram para lá. Na esquina debaixo da rodoviária tinha moinho, que eu disse antes, em Vagacy tinha moinho, Caçador tinha moinho. Depois, a principal que levava até Vagacy é essa, que existe hoje. Vor 10 Jahren habe ich auch in die Schule gegeben. Das war zu weit hier. Das war ja nicht vermisst. Aber die Leitung, das sind 8 Kilometer. Wo wir hier von hier, ich und mein Bruder, wo ich in die Schule los. Durch Hell und Wald, alles zu Fuß. Wir sind aber nicht jeden Tag gegangen. Und da hat man als 8 Tage Schule verpasst. Wasser wollen wir hoch. Conseguiram fazer um grupo justamente aqui em frente ao Salão do Thomas, só para cada estrada. Fizeram uma escola ali, um galpãozão comprido lá, né? Tudo de madeira. Daí sabe quantos professores tinha? 250 alunos, uma professora.
Aquela vez era 8 ou 10 cada família, não é um como hoje, ou nenhum, né? E não esqueci o nome, Gelsa Correia. Então eu tinha o irmão um pouquinho mais velho que eu, nós íamos na escola de lá, a pé, claro, né? Olha, nós saíamos de lá 3 quilômetros para vir aqui na vila. Quando a gente era mais grandinho, o pai tinha uma roça aqui na vila, mais adiante ali. Então nós trazíamos enxada nas costas, essa é a nossa merenda. Quando era 12 horas, ela me largava, nós pegávamos a enxadinha nas costas. Ia lá na roça esperar o pai. O pai vinha de lá embaixo com a comida, vamos dizer, uma comida. Ele trazia aquela panelada de galinha, ou seja lá o que for, para ter um molho e uma polenta, né? Para ir no colégio, uma coisa, ou em casa, era pão de milho só, farinha de milho. E, sabe, quando tinha o melado, uma vez, a primeira coisa que fizeram, plantaram cana, né, para ter o melado, né. A merenda era um vidrinho assim, com o melado assim, sabe, não, eles não sabiam primeiro tempo para fazer esse melado duro assim, que mexia. Só cozinhava a guarapa e quando estava bom assim, isso era quase como água. Daí levamos um vidrinho dessa chininha e um pedaço de pão de milho, era o nosso, mas só. Mas eu, quando fui na aula, ali na Cruzilhada, nós entramos no Paro e saímos lá onde tem hoje a igreja evangélica. Ali estava a nossa escola, no lado esquerdo. Mas nós entramos aqui no Paro e saímos lá. Não tinha chinelo, não tinha. Isso tinha... Isso era triste de ir. E não tinha muitos alunos porque não tinha muito morador. Né? O sobrenome era Schaefer. É um professor. O material era um tablete assim, né? A gente escrevia com paninho úmido, apagava isso, né? E depois, mais tarde, veio cadernos. Tudo a pé. Chove, não chove, frio, que barbaridade, roupa não tinha quase. Era uma professora só e começou com 5 alunos. Mas no frio, daí tinha chiado também. Frio, quase não tinha roupa naquela época, não só eu, todos, né? Tinha muita coisa. Mas daí a professora, até que nós cheguemos, ela tinha um foguinho lá fora para nós esquentar. Mas era um vestidinho até no joelho, tamanquinho. E daí, e um casaquinho de pelúcia, só. Nada mais. E gelo. Chata, sabe? Bem meu, não estava mais mexer as mãos e nada, por isso a professora tinha feito um foguinho lá fora. Os colonizadores que construíam a escola, não era um município. Então o aporte de todas as pessoas, primeira professora, a senhora Marta Lichtenmeier, foi a primeira professora que a gente tem registro que atuou dentro das escolas. A nossa roupa que nós tínhamos, eu já te disse, começou a vir um de 3 de maio ali, com 29, outro cara não tinha, mas aquela vez a roupa era em rolos. Aí ele comprava meio rolo daquele algodão, nós dizia aquela vez, era um pano branco, né? E daí a mãe cortava, outro dinheiro não tinha, ela cortava e costurava. Ela te fazia a cueca, te fazia a calça e te fazia a camisa, aquilo era o nosso fundamento. Jada, olha, aqueles anos dava jada de 2 dedos, nós lá, da ressaca até aqui, 3 quilômetros. Não tinha calçado. Quando nós fizemos a comunhão, a primeira comunhão, já tinha uma igrejinha ali em cima, onde essa só era pequenininha, né? De madeira. Daí a minha irmã mais velha me ensinou um pouquinho de doutrina. Daí a mãe, para nós fazer a primeira comunhão, ela conseguiu me comprar um tamanco. Uma madeira pregava um curinho por cima, né?
Aquilo a mãe me comprou, só que nós não sabíamos caminhar, né? Nunca tinha calçado. Aqui o que tinha? Nada, não tinha nem a igreja, sabe, bem pequenininha, e uma escola ali também de madeira só, sabe? E era bem pequena, era logo ali embaixo, né? Não tinha hospital, o primeiro hospital que era aqui, quando viemos para cá, era Ivagaci. O primeiro hospital era Ivagaci. E depois, daí, aos poucos, tudo começou ali, pequeno, né, tudo. Mas também moradores, eu não sei se eu ia contar mais, quando muito pouca gente, quase não morou ninguém. Ah, não, isso é tudo... o que tinha é uma casinha meio simples, em madeira. Nós construímos essa que tem lá na frente, lá do Banco do Rio Grande, lá. E era levantada e tudo, era tudo com barro e tudo, né? Tijolo. E tudo madeira dentro, em vez de umas madeiras, e foi preenchido com tijolos, né? Uma cidade pobre quando a gente veio. Se ninguém não tinha muita coisa. Isso tudo era apanhado com a Boa Vista. A principal, onde passa para lá no ginásio, ali na Baixada, nós levantamos mais ou menos 1,5 metro ou mais. Ali era o matador de boi, canto, né? Isso tudo, isso era, e lá para cima era só potreiro. E para esse lado era mais terreno, mais ensado. Da igreja para baixo, ali quando eu veio morar, só nesse lado tinha 6 casas, até no trevo lá. Casas aqui em Boa Vista tinha, toda Boa Vista, assim, acho que tinha umas 9 ou 10 casas, mas não tinha. Ali embaixo morou era um alemão, o velho Perdigon, e para lá morou o velho Lickmeier. Assim eu me lembro, né? Aí o velho Jacob Schneider também, ele morou bem pertinho ali, até nós. Depois veio o João Kremer também, e depois o Enster foi lá um pouquinho mais para lá, tudo assim, mas não tinha. Toda her, wie das der war, wir haben die Jugend geworden, da hat es geheißen, sie sind etliche større, viel større. Das hat geheißen, wer tiefes. Das hat die Fantasie, das sieht ja. Haben sie extra ein Haus gebaut, wo die Tiefesgründe angehalten ist, hat nicht so dicht wieder. Es wäre schlimm gegangen, steht alles nicht. Mas antes que tinha Ivagaci, nós fomos para Siruá. E daí eu fui lá com 2 crianças. O velho Wiltner levou nós e eu fui com os 2 e no outro dia trouxeram o terceiro. Estava lá com 3 crianças no hospital uma vez. Se tu estava doente, aonde um hospital? E mesmo depois que aqui em Ivagaci botaram um hospital, né? Se tu não tinha o NICA, nem te deixavam entrar. Em Ivagaci, naquela época, nos primeiros anos, surgiu um hospital lá. Tal de Stein, construiu um hospital, tudo de madeira aquela vez, tudo meio rústico lá, e tinha um médico veio de Porto Alegre para cá, ficou ali. Doutor Israel Sherman, ele era muito bom, ficou 6 anos ali. Depois veio o doutor Nelson, tudo gente formada. Tinha rádio amador, vinha gente de Palmeira, de Santo Augusto, Criciúmal, lá nenhum tinha hospital. Nós ali em Ivagaci tinha o primeiro. Vinham de São Martinho, veio muita gente, do Praga. Não sei, a diretoria, nós fizemos uma reunião e convidamos, foi a colonar, o sócio, porque o hospital não podia mais funcionar, não tinha condições. Tinha dívida e tal. Muita gente que não pagava, que nem hoje. Então foi resolvido entregar para uma entidade, né? Foi entregado então para o Kurt Redemann, um canadense do Canadá.
Mas com esta proposta, eles têm de botar alguma coisa, um negócio assim, foi indo resolvendo botar orfanato. Ah não, é uma boa. Meus filhos tudo nasceram, 2 nasceram em Vagaci, um em São José, ele nasceu em casa. Da waren Kirche und Schulneutral. Rodolfo Milda era dono dessa colônia daqui. E daí, para construir a igreja ali, ele doou um terreno ali onde está o colégio das irmãs. E daí os engenheiros examinaram ali, então o fundamento ia ser muito fundo, né? Porque tinha que ser na laje, né? O alicerce, né? E ali onde está a igreja hoje, lá, a laje estava na flor da terra em cima. Daí trocaram, foram construídos ali daí, né? Todo mundo foi trabalhar, sabe, sempre, vamos dizer, essas pessoas desse lado, tudo de graça, né? Eles trabalharam muito, todas as pessoas, sempre trabalharam assim, todos juntos. De Berliner hadden de palaat, die eerste steen, die hadden slippen, die berg, van het fundament van de kerk. Daí nós começamos, puxamos 2 cargas e daí até o meio-dia. Daí nós entramos onde tem arate ali. Ali estava perto. De carroça, descarreguemos as pedras para fazer o preenchimento lá dentro. Eu sei que os bois nós tratamos onde está o altar hoje. Puxamos 6 cargas, eu e meu pai. Veio o vigário para cá no mesmo ano, o Francisco Schlosser, né? E daí ele começou, de manhã rezava a missa, né? E a condição dele para andar era a cavalo, então ele ia de casa em casa. Antes de meio-dia, assim, visitava 4, 5 casas, peguei as casas e pedi donativos para construir a igreja ali, né? O pai vinha no pai do Mário Knost, o velho Knost. Nós éramos Piazedo, eu, meu irmão, minha mãe. O pai se dava muito bem com o velho Knost, ele era funileiro. E ali, eu sei que eu e o Mário, e o meu irmão, e o Melo, falecido também, o irmão dele, nós íamos lá onde estão construindo a igreja. Era pura capoeira, pura capoeira. E as pedras eles arrancavam aqui, onde vai para Almeida, para Coqueiro. Os colonos, eu sei que meu sogro estava junto, disse que eles lascavam aquelas pedras e o fundamento da igreja foi feito com essas pedras. Mas o padre Schlosser que construiu a igreja, o hospital, ele ajudou a construir. Ele pedia, assim, na Alemanha, ele recebia coisas de Alemanha, dinheiro de Alemanha. Eles montaram uma olaria da igreja. Então, as pessoas fabricavam os tijolos para a construção da igreja. No hospital eu carreguei mais concreto, tijolo e peças que eu tenho bens. Inclusive, quando foi botada a pedra fundamental, a angular, aquela pedra fundamental, eu e o velho, o velhinho, aquele que era pedreiro, nós fizemos a caixa. E quem fechou foi o Leonel Brizola e o João Goulart. Não tinha para os meus filhos, sabe como hoje tem nada de comprar feito, tudo tinha que fazer em casa, uma carretinha e para brincar com pedra fizeram o potreiro, né, se chamava, né? Sim, e o sabugo era o gado. Quanta coisa aí para fazer as bonecas, sabe? Daí pegaram qualquer pedacinho de pau e até quando o milho estava com o cabelo assim fora, as crianças foram lá tirar para fazer cabelo para as bonecas, né? E para fazer uma carretinha da linha, quando não tinha mais linha em cima, daí pegaram uma varinha e botaram no meio assim, e isso era a carreta deles. Andava. E vinha um caiteiro, daí saía um fandangozinho.
E ia nas festas, se tinha baile em São José, ia a pé lá, se tinha no Riuno, ia a pé lá. O primeiro baile aconteceu em 1943 no Armazém do Kuhn, em São Miguel. Lá os Steffler moravam também. Então, o baile começava antes da noite e terminava quando clareava o dia. Não tinha muito, tinha campo de futebol, eu depois que tive maiorzinho já um pouco, né? Seminário em cima, onde é o campo de futebol, para cá tinha a construção grande, tinha um seminário lá. Eu levava muito tempo, eu era o Isote, né? Buscava água para eles lá, para os jogadores de futebol, e lá no seminário, lá em cima não tinha água muito boa, poço fundo, mas não... Então, eles pegavam água aqui de casa, lá, levavam lá para cima. Naquele tempo não tinha nada de brinquedo. O brinquedo que nós fazíamos era fazer um chiqueirinho assim no chão, e tinha essa samambaia do mato, nós fincávamos madeirinha naquela samambaia, fazia porquinho e botava no chiqueirinho. Caramelo de Páscoa e de Natal não era como hoje. Isso ganhava uns caramelinhos, né? E os doces que a mãe fazia, né? Onde tinha fruta, nós íamos comer fruta. Era uma turma. E lá nós tínhamos um canavial grande lá em cima. Domingo de tarde, uns 13, 14, nós íamos lá. Chupava cana uma tarde inteira. Eu comecei a dançar com 13 anos. Até hoje não parei. Com 13 anos nós começamos lá. Até hoje nós dançamos com os caboclos lá. Arranquemos o incho do lado da casinha deles, sabe? Quando fizeram casamento, eles convidaram lá os vizinhos, né, com o meu irmão e os cunhados. E daí tinha uma gaitinha caindo, sabe? Música e todo mundo dançava. Mas no pátio ali fora, dentro não tinha lugar. E assim nós se divertimos, né? Depois com as emancipações de 13 de Maio, São Martinho, Humaitá, Criciúmal, daí já começou assim Aí tinha a prefeitura, né? Lógico, não eram máquinas as que nós temos hoje, eram precárias. Mas as pessoas entendiam e quando podiam ajudar na conservação das estradas, elas se dispunham. E dia 21 de setembro comecei a trabalhar na prefeitura. E depois, nós ganhamos, sabe, aquela vez, não era real, nem era baixo cruzeiro. O salário mínimo era R$36, salário mínimo. Tá. Aí, para esse dinheiro, eu comprei 5 quilos de carne. Isso era fácil antigamente trabalhar na prefeitura. Não era brincadeira. Nos tubos, tudo, botamos a muque. Abrimos vale, às vezes com poi. Nós abrimos para descotar água mais longe, né? E tudo foi feito a muque. Não tinha outra coisa. 18 campos de futebol nós fizemos. Quando pertencia para Candelária também. Olha o campo de Boa Vista. Quando chega lá, eu penso assim, quem fez ele? Linha Parca, Palmeiras. Primeira máquina que nós tínhamos, um carregador, mas um tipo de carregador, sabe, como um trator. Um valmetro, um tipo assim. Mas isso não resolveu nada. Depois eles compraram uma Caterpillar estrangeira, aquela vez ela vinha com navio ainda, como eles falaram, né? Não tinha cabina, eles ajeitaram uma cabina. Com essa aprendi a trabalhar. O meu sentimento de Boa Vista é muito bonito, bem ajeitado. Eles nem podem pensar, sabe, como era aquela época, porque não tinha nada.
Glauco, tu vai dizer nada. Curichinho, né? Poucas casas, mato até pertinho. E se eles pensam o que foi feito, né, naqueles anos, hoje o município está tão bom. Né? Só agradecer. O que eu quero pedir, né? A minha vida foi aqui. Eu gosto daqui. Eu me sinto tão feliz aqui. Agora ainda o progresso, eu me vejo como um paulistense de coração aberto. Eu me sinto, como se diz, realizado, né? O município tem tudo hoje aí, né? Não falta nada, do bom hospital, igreja, escola, colégio, tudo. Muito bem. Eu acho que foi uma cidade que evoluiu muito, né? Foi formidável, adiantou bem, construiu bem. Eu só posso ser feliz que vai para frente o município, né? Eu estou muito feliz. Hoje Boa Vista do Buricá está com 60 anos já. É uma cidade pujante, trabalhadora. Existe, na verdade, o empreendedorismo. Boa Vista do Buricá está entre os 10 maiores produtores de suínos do estado hoje também já. Nós temos uma bovinocultura muito desenvolvida também, uma indústria forte. E das Pläne war, das denke, da war immer aus der Wald gewesen. Und man da ist, aber wie das sich alles geändert. Ich muss heute immer noch sagen, was der Herr und seine Schäfchen, was die Schäfchen doch schon geschafft hat. Parabéns, Boa Vista do Buricá.